Olá, amados. Se observarmos atentamente, a gente vai ver que no nosso meio evangélico cristão tem aumentado demais, muito mesmo, a quantidade de nova doutrina, novos ensinamentos readaptados, reorganizados, remodelados no nosso meio. Isso tem gerado muita confusão. Recentemente uma pessoa veio a mim perguntar sobre comer o melhor desta terra. Onde isso está na Bíblia? Ela estava sincera, mas eu vi muita confusão e muita tristeza nessa pergunta, né? Porque há muito choque de doutrinas, muito choque de posições, né? Isso já está mais ou menos previsto, né? Jesus falou que isso aconteceria sim nos últimos tempos. E é isso que eu quero que a gente pare agora um pouquinho e medite. E eu queria começar exatamente com Jesus. Jesus estava na sua última semana em Jerusalém. E ali com seus discípulos na frente do templo, os discípulos falaram: Jesus, dá uma olhada nesse templo. Olha como é bonito, olha esses pilares, olha essa estrutura, olha como é magnífico. Eles admiravam o templo com muita força, admiravam muito aquilo tudo. E Jesus respondeu a eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles estavam vendo glória naquilo tudo, eles estavam mostrando a glória do templo, e Jesus estava vendo cinzas, destruição. Duas visões completamente diferentes. Certamente isso foi um balde de água fria para os discípulos. Eles não falaram nada, saíram dali, foram para o Monte das Oliveiras. E de lá dava para ver o templo, eles ficavam olhando o templo e eles não conseguiram. Eles estavam tão inquietos que eles voltaram ao assunto. Jesus, explica para a gente mais sobre isso. E qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Veja bem, falar de fim do mundo tem associado com a destruição do templo, porque era referência para eles. Eles perderam essa referência. Eles ficaram realmente sem noção, sem saber o que ia acontecer. Então a pergunta foi bem direta a Jesus, como eles quase nunca fazem uma pergunta tão direta e tão específica. E Jesus respondeu, nosso amado Jesus respondeu. Está registrado em Mateus 24, tem em Marcos, tem em Lucas, e a gente chama isso do sermão profético, ou sermão escatológico. Por quê? Porque Jesus fala das coisas que haverão de acontecer antes da sua vinda. E eu queria ler com vocês 3 versículos desse sermão profético. Está lá em Mateus 24, a parte que eu vou ler. Eu vou ler a partir do verso 9, 10 e 11. Então, em resposta àquela pergunta dos discípulos, Jesus falou: então sereis atribulados. Já começa forte, né? Começa bem forte. Então sereis atribulados, algumas versões dizem atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, eu quero me ater só nesse último verso que Jesus fala que levantarão muitos falsos profetas. Quando a gente ouve falar de falso profeta, geralmente vem à nossa mente aquela pessoa que fala contra Deus, contra o reino, contra o evangelho, contra o mundo vindouro, contra a volta de Cristo. A gente pensa, é um ensinamento falso que aparta de Deus. Sim, quem está pregando isso está pregando de uma maneira errada, é um ensinamento falso, né? Só que existe o falso profeta que prega sutilezas, ele vem sorrateiramente, ele vem com sofismas e mistura meia verdade ou meia mentira, como você quiser, no ensinamento dele. E o que acontece? Esse é mais perigoso. Esse ensinamento é o mais perigoso, porque ele vem misturado, né? E aí nós vamos a Paulo. Paulo foi a Filipos, a cidade de Filipos recebeu o evangelho de coração aberto, algo maravilhoso. A igreja de Filipenses se tornou uma igreja que buscava o conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo. Só que entre eles havia os judaizantes, aqueles que queriam ainda voltar a velhos preceitos, queriam voltar à circuncisão, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo. Então Paulo escreveu à igreja de Filipenses e advertiu sobre algumas coisas, e sobre os falsos ensinamentos. E eu queria que a gente gastasse um tempo curto sobre isso, não quero me alongar, né? Filipenses 3, Paulo começa falando: eu estou escrevendo a vocês para que vocês tenham segurança. E eu acho que é exatamente o que nós, como Igreja de Cristo, precisamos ter. Nós precisamos ter segurança no ensinamento que está sendo dado, né? Então vamos lá, Filipenses 3, o versículo 1 começa como a gente falou, né? Paulo dizendo que: quanto ao mais, irmãos,
Alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu ensino estas coisas. Amém? Vamos ver então. E ele começa: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Bom, ele está dando vários avisos para a gente estar atento, para ficar apercebido, prestando atenção e ficar com muita cautela contra os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. Mas que cães são esses? Se você for lá no final de Apocalipse, no capítulo 20, existe uma lista daqueles que não irão entrar na Nova Jerusalém. E começa com os cães. Os cães, os feiticeiros, os imorais, e aí continua, né, a lista, mas começa com os cães. Que cães são esses? Eu vou a Isaías 56, acho que 12 ou 13, que fala sobre os cães mudos, os cães que não latem, né? E que cães eram esses? Eram os atalaias, que lá está dizendo que eles não sabem nada, eles não têm conhecimento, né? E, no entanto, eles não latem. E o atalaia, ele tem que tocar a trombeta, ele tem que falar alto, com firmeza e forte, se vier algum perigo. Mostrar para a cidade, ó, se prepara que tem alguma coisa estranha acontecendo, tem alguma coisa preparando para vir contra a cidade. Então os atalaias são os professores, os pastores, os guias, né, os doutores. Mas se esses doutores são cães mudos, né, são cães que não latem, eles realmente vão trazer uma perspectiva totalmente errônea, uma falsa diretriz para a igreja ou para a cidade, no caso, que a cidade não vai se preparar, não vai estar pronta quando vier o perigo. Que essa é a intenção do falso profeta. Porque o falso profeta, na verdade, ele subsiste por causa do que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir coisas aprazíveis, coisas boas, coisas próprias para mim. Eu quero ouvir isso. Então, os falsos profetas falam o que o povo quer ouvir, né? Em Isaías diz: profetiza-nos ilusões. Não fala a verdade para a gente, fala ilusão. A gente prefere isso. Então, por isso que essa proliferação de falso ensinamento é o que a gente está vendo, porque as pessoas querem ouvir, então elas vão ouvir aquilo que elas querem. Só que a nossa responsabilidade é pregar com firmeza, né? E pregar com autoridade a palavra de Deus, como Jesus fez. Jesus, quando começou a falar aos discípulos, aquela palavra foi forte, foi firme e foi verdadeira, dizendo: olha, vocês vão ser atormentados, vocês vão ser atribulados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vão ser odiados. Jesus nunca enganou a respeito da perseguição. Ele sempre disse, ele sempre alertou, ele sempre falou assim: olha, se me perseguiram, vão perseguir a vocês. Só que nós hoje não vemos muito as pessoas, os líderes, né, os atalaias, os pastores, falar acerca do caminho estreito dessas perseguições, e muito menos da cruz de Cristo, né? E eu quero prosseguir aqui, porque Paulo fala: cautelai-vos dos cães, e ele fala ainda: cautelai-vos da falsa circuncisão. Uau, falsa circuncisão, ou é circuncisão ou não é, ou eu sou circuncidado ou eu não sou. Então o que Paulo está dizendo como falsa circuncisão? No versículo seguinte ele fala assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Então ele adicionou aqui a figura de uma circuncisão espiritual. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. A dicotomia espírito e carne, que não andam juntos, nunca vão andar juntos. Então a circuncisão é no espírito. Quando ela é na carne, quando a pessoa confia na carne, nas obras da carne e prioriza isso, ele está vivendo uma falsa circuncisão. Então acautelai-vos da falsa circuncisão. Isso já é uma diretriz que vai dar segurança, gente, sobre os ensinamentos, né? Versículo 4, 5 e 6, eu vou pular, eu quero ir direto ao 7, a gente volta lá depois, que diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, ganho, isto considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Uau! Paulo considerava lucro e ganho algumas coisas na vida dele, ele dava importância, ele achava que tinha conquistado, aquilo era importante para ele. Só que quando ele conheceu a Cristo, alguma coisa aconteceu. E ele diz: sim, deveras considero
tudo por perda. Por causa de quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo considerava refúgio, considerava lixo, aquilo que antes ele considerava lucro e ganho. Ele considerou como perda. Ele diz, eu considero tudo, ele pôs tudo, a definição de tudo, ele não tirou nada para ele. Ele falou, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei agora, perdeu o sentido, perdeu a importância, perdeu o valor. Por quê? Porque eu conheci a sublimidade de Cristo, sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, o resto era refúgio para se jogar fora. E o versículo 4, 5 e 6 fala exatamente do que ele era. Hebreus dos hebreus, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, de Israel, né? Praticante da lei. E, enfim, tudo isso para ele se tornou nada de uma hora para outra. E se você ler o próximo, ele diz... E ser achado não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé. Ele trocou o que era baseado na lei, fundamentado na lei, para a fé. Ou seja, ele mudou a pregação dele. E aí ele entra nesse ponto. Ele fala assim, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Uau! É difícil de ouvir, né? É difícil de pregar isso. A comunhão dos sofrimentos, participar dos sofrimentos. O que Paulo está dizendo, enfaticamente, ele continua, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, ele sabia que estava num caminho de morte. O Evangelho é um caminho de morte, porque a cruz é um caminho de morte. Mas morte de quê? Exatamente, a morte da carne. Temos que andar no Espírito. Mas isso não é não é tão subjetivo assim. A palavra de Deus nos dá as dicas e nos mostra o alvo, a soberana vocação. Paulo estava ensinando a Filipenses que eles tinham que crescer o quê? Na graça e no conhecimento de Cristo. Ele considerou tudo como perda por causa de quê? Por causa do conhecimento de Cristo. E ele queria participar da comunhão do sofrimento de Cristo, dizendo assim, eu não estou priorizando os meus direitos, o meu conforto, a minha vontade, o que minha carne está pedindo. Eu estou priorizando a glória de Cristo, o Evangelho do Reino. E ele continua, ele fala uma coisa tremenda em seguida, ele diz, não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado. Paulo foi conquistado. Começa daí, meu amado. Nós não poderíamos amá-lo se ele não tivesse nos amado primeiro. Paulo foi conquistado, ele prosseguia para conquistar, porque ele falou, agora eu achei o que é importante, agora eu achei o caminho. E eu quero, no versículo 11, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está falando de quê? Quando Jesus vier buscar a sua igreja e ressuscitar, os mortos que vão primeiro se encontrar com ele nos ares, depois nós, os vivos, iremos, ele quer ser contado no meio desses. E aí, ele fala sobre prosseguir para o alvo, sobre soberana vocação. Eu vou pular tudo isso para a gente não sair do tema agora, mas é maravilhoso, depois você dá uma olhada nisso e aprofunda. Versículo 18. Pois muitos andam entre nós, ou seja, no meio do povo de Deus, na igreja, dos quais repetidas vezes eu vos disse, e agora vos digo de novo, e ainda chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos dizem que eu sou um pouco linha dura, mas eu não sou linha dura. Sou até mole demais no meu coração. É como Paulo, chorando a gente fala isso. Por quê? Porque é questão de vida ou morte. Nós temos que ser atalaias e profetas e pastores que falam aquilo que o Espírito Santo está nos dizendo, aquilo que a palavra fala, a gente tem que proclamar com firmeza. A gente não pode adulterar isso aqui de acordo com a conveniência do auditório, né, do que o povo quer ouvir. E ele prossegue. O destino deles, desses inimigos da cruz de Cristo, é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupam com as coisas terrenas. Ou seja, eles são da falsa circuncisão, se preocupam com seus prazeres, priorizam os prazeres da carne, priorizam aquilo que agrada a carne. Estes são inimigos de quê? Da cruz de Cristo. Eles são inimigos que esses não querem morrer. Eles até falam de Cristo, mas a cruz de Cristo é uma coisa diferente. A cruz de Cristo é símbolo de morte. Nós temos
Como Paulo fala também, eu cada dia morro, eu esmurro minha carne, minha luta é diária com a carne. Eu preciso vencer a carne. Aqueles que amam a carne, se vencer já é complicado, você já ama a carne, então você realmente está se sujeitando a uma falsa circuncisão, a um falso ensinamento, e o fim disso é a perdição, né? O Deus é o ventre. E por que tudo isso acontece? Porque Paulo disse, né? Ele disse em Efésios que ele conheceu alguém que foi ao terceiro céu e que não podia falar nada, mas enfim, ele não pode falar muito, realmente Deus não deu essa autorização a ele, mas ele foi impactado. E ele sabe que nós temos uma cidade que não é aqui. Então ele fala no último versículo aqui: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda. Ao toque da última trombeta, e a trombeta soará. Amados, ela vai soar e Jesus voltará. E Paulo também diz: eu estou aguardando esse dia porque eu quero ir para a minha pátria celestial. A nossa pátria não é aqui, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. É passageiro. Nós nascidos de novo, nascidos no Espírito. Compreende? O Evangelho está falando disso. Nós não temos que nos firmar, nos fundamentar, nos estabelecer nessa terra, que aqui não é o nosso lugar. Não tem nada de errado em possuir, em ter uma casa, um carro, uma carreira, um emprego. E não tem nada de errado nisso. O negócio está onde está o seu coração. Porque se você começar a amar mais a tudo isso, né, do que o crescimento no conhecimento de Cristo, né, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, nós estamos optando por um caminho falso, por um caminho tortuoso, largo, certo? Não é o caminho estreito. E hoje se ensina muito, não, Deus vai me abençoar, eu vou prosperar, eu vou viver, eu vou crescer, e eu sou filho de Deus, e a coisa vai acontecendo, mas para quê? Para você se estabelecer aqui? Amado, Jesus vem para a noiva que estiver esperando Ele, preparada para ir com Ele. A Bíblia tem inúmeros alertas, somente no Novo Testamento tem mais de 300 menções sobre a volta de Cristo. É para você ficar acordado, apercebido, ligado, né? Como a Bíblia diz naquela parábola das virgens, né? Tá com óleo na lâmpada, porque quando ele vier, o que importa é isso. Se você está alicerçado, arraigado, preso nessa terra com as suas próprias coisas, você pode ser contado entre aquelas noivas desapercebidas, né? Em algumas versões falam loucas. De qualquer maneira, não subirá com o noivo, não participará com ele das bodas. Esse é o alerta da igreja, esse é o alerta que tem que se pregar. E se fala muito pouco ou quase nada disso. Então, fica atento com essa questão daquilo que é pregado por atalaias que não sabem, não têm conhecimento e querem pregar pregações e palavras aprazíveis. Né? Eu uma vez ouvi um vídeo muito legal, isso já tem tempos, 6, 7 anos atrás, falando sobre tudo que eu tenho é Cristo. Tudo que eu tenho é Cristo. Isso pode ser interpretado de duas maneiras. Tudo que eu tenho é Cristo. Eu não posso mais nada, eu não tenho mais nada, minha vida agora é Deus, só Deus. Como a lamúria, né? Aquela murmuração assim de, poxa, tudo que eu tenho é Deus. Em compensação, tem a outra visão que é tudo que eu tenho é Cristo. Porque o resto que eu poderia ter, eu não quero. O resto é menos importante. Não é pecado, não é nada, mas é menos importante. O que eu quero é Cristo. Tudo que eu tenho é Cristo. E com esse coração, e somente com esse coração, nós vamos poder passar por esse tipo de perseguição, onde seremos atribulados, atormentados, odiados e até mortos por causa deste nome. Se me tirarem minha casa, minha carreira, se tirarem dinheiro, fama, tirar qualquer coisa, não tem problema, porque eu já considero isso mesmo refúgio, eu já considero isso mesmo como lixo. Não é importante. Tudo que eu tenho é Cristo. Se tirarem até a minha vida, tudo bem, porque eu continuo tendo a Cristo. Então eu peguei esse vídeo que eu ouvi, eu botei uma legenda, uma tradução, não ficou 100% como eu queria, mas dá para passar para vocês. Eu quero que você medite nisso, em oração. Busque o Senhor, busque a verdade do Evangelho de Deus, que o Espírito Santo vai te esclarecer, ele pode falar de dentro para fora, né? E que haja mudança de vida. Nós vivemos dias trabalhosos e difíceis.
Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que o Senhor te abençoe sem medidas. Um abraço forte. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love. Oh, what love you showed. Now, Lord, I would be yours alone and live so I might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be. Our only boast is you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is